Jesus, achar um calcanhar de Aquiles, mas ele não consegue. Ele não achou parte frágil nenhuma em Cristo. No entanto, queridos, você que está aqui hoje, por mais que você seja de oração, por mais que você leia, por mais que você tenha ido ao monte ou não tenha ido ao monte, por mais que você seja uma pessoa espiritual, por mais que você seja cheio de Deus, entenda, todos nós que estamos aqui, temos o nosso calcanhar de Aquiles. O que significa, irmãos, que nós temos o nosso ponto fraco. Aí você diz, que é isso, pastor? Eu tenho ponto fraco, nós temos um ponto fraco? Eu digo que sim. Todos nós temos um ponto fraco. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem, irmãos, que no Novo Testamento, ele é olhado de uma forma muito especial. O apóstolo Paulo foi quem Jesus escolheu para ser chamado o apóstolo dos gentios, o meu e teu apóstolo, nós que somos gentios. O apóstolo Paulo, só ele sozinho, pelo Espírito Santo de Deus, ele consegue escrever quase a metade do Novo Testamento. Quase a metade ele que escreve pelo Espírito Santo. Ninguém conseguiu fazer isso no Novo Testamento, ninguém conseguiu escrever igual a esse homem escreveu. Era um homem dotado do poder, da autoridade, da unção de Deus. Era alguém que nós olhamos e por muitas vezes nós nos referenciamos em Paulo, mas o apóstolo Paulo tinha o seu calcanhar de Aquiles. O apóstolo Paulo tinha a sua parte frágil. Aonde é isso? Quando você olha aqui em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e você vai no versículo 7, olha o que é que diz aqui. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Observe que Paulo está tratando de exaltação, de um momento em que ele pudesse estar soberbo, arrogante. E ele diz, olha, para que eu não me exaltasse pelas excelência das revelações. Diante de tudo que Deus mostrou para ele, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Entenda, este era o ponto frágil dele. E se você me perguntar, pastor, qual era o ponto frágil dele, o ponto fraco? É o espinho na carne. O que era? Irmãos, com toda sinceridade, eu não sei, eu não tenho a mínima vontade de saber. O que eu quero saber de Paulo é que esse homem era muito usado por Deus. Você já viu que é a pessoa que gosta de querer descobrir qual é a fragilidade do outro, qual é o ponto fraco do outro, só para poder comentar com alguém? Sabe, eu não estou interessado no ponto fraco de Paulo, mas no seu ponto forte. Então, amados, o ser humano tem um ponto fraco. Todos nós temos o nosso ponto fraco. O maior ponto fraco que eu e você temos é a nossa própria carne, é a natureza humana, é um ponto fraco. Esse é o ponto fraco que muitas vezes a gente não vigiar, irmãos, ele vai nos derrubar. Satanás, ele olha para Jesus e durante todo o tempo que Jesus ficou no deserto, ele não achou nada em Jesus. Mas quando você volta comigo a palavra aqui, posso dizer para você que no deserto, sabe, esse deserto da vida que você passa, que nós atravessamos o nosso dia a dia, o nosso calcanhar de Aquiles, ou o nosso ponto fraco, dentro do contexto bíblico aqui, primeiro, é confiar apenas em nós mesmos. Muitas vezes o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco, é confiar em você mesmo. Vamos lá em Mateus, voltamos a Mateus. E quando você volta, vai a Mateus, aqui no capítulo 4 de Mateus, e você vai ver comigo os versículos 2 a 4, olha o que é que diz. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem ou se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe, o que Satanás queria, irmãos? O que Satanás queria fazer aqui com Jesus? Ele queria que Jesus simplesmente
fizesse aquilo que ele tinha condições de fazer. O que ele queria que Jesus fizesse era simplesmente mostrar que a capacidade humana de Jesus, ela era grande, ele podia fazer o que ele quisesse. Irmãos, às vezes o nosso excesso de confiança em nós mesmos não permite entender que não podemos fazer nada sem o Senhor. Embora Jesus estivesse ali na condição humana, mas Jesus, ele era guiado por Deus. Jesus não fazia nada sem que o Pai não o autorizasse. Jesus estava ali na condição de obediente. A palavra diz que ele foi obediente até a morte. Ele podia ter feito? Claro que ele podia. Mas ele não vai nesta direção. Ele não confia apenas na sua capacidade. E quantas vezes a gente tem um excesso de confiança em nós mesmos, a gente acha que a gente pode tudo, que a gente pode todas as coisas, a gente vai confiando na nossa capacidade intelectual, na nossa inteligência, na nossa espiritualidade muitas vezes. Isso a gente não faz nada. Quando você olha aqui, em João capítulo 15, versículo 5, diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda o que Jesus está dizendo. O próprio Cristo, você pode ser muito bom no que você faz, você pode ser excelente naquilo que você tem condições de fazer e na sua capacidade de realizar alguma coisa, mas sem Jesus, sem o Senhor, se você não estiver em Deus e Deus não estiver em você, não adianta nada, não resolve nada. Jesus tinha toda a capacidade de transformar pedras em pães e não só pão, ele podia fazer um brioche, né? Jesus podia fazer um pão doce, biscoito amanteigado. Ele é Deus, irmãos, é o Senhor. Deus pode todas as coisas. Ele podia fazer tudo isso que ele quisesse, sabe? Satanás falou, só pode transformar isso em pão. Ele podia fazer o que ele quisesse, uma mesa farta no deserto, onde só tinha areia, pedra e poeira. Ele podia tudo isso, mas ele preferiu confiar em Deus. Sabe, ele não deu ouvidos ao diabo. Ele não deu ouvidos ao diabo. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Ele foi para obedecer à vontade do Pai. Ele não confiou nele. Ele podia ter dito, é verdade, eu posso sim. Eu estou aqui 40 dias, 40 noites, eu não comi nada, estou aqui cheio de fome. E o que eu não posso fazer? Eu posso fazer. Ele podia ter transformado, escolhido uma daquelas pedras ali, maior que seja, que fosse, e transformado aquela pedra num pão, transformado a outra no pão de queijo, transformado num pão doce. Ele podia ter feito o que ele quisesse, irmãos. Deus pode todas as coisas. Mas ele não confia apenas nele mesmo, mas ele confia naquele que o enviou. Então entenda, o que muitas vezes acontece com a gente, sabe? Muitas vezes o nosso ponto fraco, ou o tema da mensagem de hoje, que é o calcanhar de Aquiles, é confiar apenas em nós mesmos. Muitas vezes nós quebramos a cara, muito crente está quebrando a cara porque está confiando nele mesmo, confia em tudo que ele acha que pode fazer. Confia em toda a sua potencialidade. E quando a gente começa a confiar em nós mesmos, irmão, chega uma hora que o nosso calcanhar de Aquiles, ou o nosso ponto fraco, ele vai aparecer. E quando ele aparece, estraga tudo. Eu não consigo esquecer de uma empresa que eu trabalhei. E nessa empresa eu passei muita, mas muita dificuldade. Porque eles descobriram que eu era evangélico. E eu sempre dava um jeito, estava falando de Jesus, estava orando por alguém. E a empresa não tinha nada a ver com o evangelho. Era uma empresa de moda, uma multinacional. E a empresa, eu lembro que eles riam, debochavam dos cristãos. Eu lembro quando a gente ia embora, que a gente estava saindo para ir embora, eu pegava a minha Bíblia e tal. E quando eu estava saindo lá da empresa, eles começavam a rir, alguns companheiros de trabalho começavam a zombar, eles ficavam rindo, aí ficava, vai dar o dízimo, pastor, vai dar o dízimo lá para a igreja, Paulo? A parte do Senhor, Paulo. Eles falavam isso sempre para sempre escarnecer. E fazer isso me provocava por muitas e muitas vezes. Mas por graça e bondade, Deus foi me abençoando na empresa.
E até que, depois de uma grande perseguição que eu passo lá dentro por parte da gerente, que não queria de maneira alguma que eu pudesse expressar minha fé, depois de um tempo Deus me abençoou e Deus me coloca como gerente da empresa no lugar dela. Assim que isso acontece, um dos colegas ali da empresa se aproximou de mim e veio apertar minha mão e disse: parabéns, Paulo, parabéns. Pô, cara, obrigado. Pô, você merece. Tu é muito... Eu já comecei a ficar olhando assim, meio desconfiado, irmãos. Tu é muito bom. Eu falei: não sou, cara. Pô, cara, diante de tudo que tu passou aqui na empresa, agora só, cara, tu é gerente aí, cara. Tu conseguiu a gerência da empresa. Pô, tu é demais. Eu comecei a olhar assim, eu sabia que aquilo não era verdadeiro que estava falando, irmão, eu sabia que aquilo ali era falsidade, até mesmo porque a empresa anterior que eu tinha trabalhado, que era a Tolon, ele tinha trabalhado lá comigo também, a gente trabalhava na mesma empresa, eu conhecia ele, eu sabia que ele não é esse tipo de pessoa que fica rasgando cedo assim para alguém, sabe? E ele começou: não, mas tu merece, tu é muito bom. Aí eu falei para ele: deixa eu te falar uma coisa, amigo. Se eu alcancei essa condição, essa posição na empresa, não é porque eu sou bom não, que eu nem me sinto bom, cara, mas porque Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele me abençoou, Ele teve misericórdia de mim, cara, Ele me deu esse cargo e eu quero agarrar esse cargo com todas as minhas forças, eu quero glorificar a Deus por isso. E quando eu terminei de falar isso, ele disse: que é isso, Paulo? Que negócio é esse de agradecer a Deus, dizer que foi Deus que te ajudou? Pô, vocês crentes são engraçados, vocês evangélicos, tudo é Deus, tudo é Deus. Qualquer coisa que vocês veem é Deus, se acontece alguma coisa boa é Deus. Pô, que negócio é esse, capaz? Essa bitolação, tudo é Deus. Eu falei: meu amigo, tudo é Deus. Tudo é Deus. Porque Deus, se sair por algum momento da minha vida, até da sua mesmo, que não crê, cara, tu já era, tu acabou contigo. Então, se eu cheguei até aqui, você conhece a minha história dentro dessa empresa, tenha certeza de uma coisa, que capacidade humana pode até ter alguma coisa, mas não para chegar onde eu cheguei. Isso foi Deus. Então, olha o que Satanás, muitas vezes, quando ele surge nesse teu deserto, qual é a intenção dele? É fazer você confiar em você mesmo. Pastor, é errado, pastor, confiar em mim? Não, não é errado não, querido. Você deve confiar em você mesmo, mas olha só, a sua confiança não pode ir além do limite de Deus. A sua confiança, ela não pode exceder até onde Deus está. Confie em você, sim, nós devemos confiar em nós, mas até certo ponto, porque se eu tenho que confiar e depositar toda a minha confiança, a minha esperança, é no Senhor. Agora, quando alguém confia demais nela mesma e coloca Deus de lado, vai dar problema. O que Satanás tentou fazer com Jesus aqui foi exatamente isso, dentro do versículo 2 até o versículo 4. Pastor, qual é o nosso calcanhar de Aquiles, ou o nosso ponto fraco, muitas vezes, quando nós também estamos em nosso deserto? É confiar parcialmente na palavra de Deus. Esse é o ponto fraco de muita gente, de muitos nós evangélicos. De muitos nós que gostamos de vir à igreja, que ouvimos mensagens, participamos dos cultos, cantamos, fazendo qualquer coisa na igreja, nos identificamos como servo do Senhor. Muitas vezes, irmãos, eu posso dizer para você que boa parte dos problemas que estão acontecendo aí fora é por causa desse detalhe, confiar parcialmente. O que significa isso? Apenas uma parte, uma porção, um pedaço da Bíblia, da palavra de Deus, não no seu todo. Olha, vamos lá o versículo 5 e 7 para nós entendermos isso. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Observe o que está acontecendo aqui. Queridos, você sabia que os maiores desvios teológicos que existem hoje é porque muitas pessoas elas estão usando a palavra de Deus igual o diabo, parcialmente.
muitos desvios bíblicos, muitas seitas e heresias, elas começam a se fortalecer e a ganhar adeptos, é porque estão usando a palavra parcialmente, apenas um pedaço dela. Você pergunta, pastor, por que isso? O que faz isso? Eu posso dizer para você que alguns fazem isso por ignorância. Alguns, eles acabam confiando na Bíblia parcialmente na palavra de Deus por ignorância. Alguns se apegam apenas a um pequeno texto da Bíblia e faz dela a sua vida toda por ignorância. Outros usam a Bíblia, apenas um pedaço da Bíblia, queridos, por má fé. Para ganhar dinheiro, para tirar vantagem, sabe, para ter seguidores, por má fé. Eu não sei se foi ontem, eu acho que foi ontem, o Tadeu me mandou uma mensagem pelo Zap perguntando, pastor, nós podemos orar pela Síria? Devemos orar pela Síria? E todos nós sabemos, irmãos, que a Síria está em guerra. Tá? Boa parte da Síria está destruída. Todos os dias morre muita gente com os bombardeios dos aviões assírios. Eles mesmos matando o seu próprio povo. Então, quando o Tadeu me fez essa pergunta, o diácono Tadeu me fez essa pergunta, eu sabia que por trás dessa pergunta tinha uma curiosidade, alguma coisa. Ele não faz uma pergunta dessa em vão, sempre tem alguma coisa que está acontecendo. Eu disse, sim, Tadeu, devemos orar sim, mas por quê? E ele disse, é porque um pastor, ele diz que não se pode orar por causa de Jeremias capítulo 11. Eu falei, por causa de Jeremias capítulo 11, a gente não vai orar pelo povo que está sendo destruído? O Jeremias 11 é o texto que eles estão usando, que nós não precisamos, devemos orar pela Síria. E quando você vai lá, sabe, em Jeremias 11, você vai ver o seguinte, que o texto se refere ao povo de Judá, os habitantes de Judá e de Jerusalém, que estavam vivendo uma grande apostasia, se afastaram, desviaram da fé. Aquele povo, eles viraram as costas para Deus, eles estavam levantando postes ídolos, adorando outras divindades, e consequentemente, por causa dessa apostasia, desse se desviar da fé, de trair o Senhor, de mudar de Deus, o Senhor permitiu que a espada do inimigo viessem sobre eles e os abatesse e causasse tamanha tragédia. Mas o que tem a ver a Síria, irmãos, com Judá, ou com o povo de Judá e com o povo de Israel? Não tem a ver nada, mas pessoas pegam textos isolados, um versículo isolado, ou melhor, dentro desse contexto, ele começa a confiar que aquele pedaço parcialmente é a palavra de Deus. Então eles vão aplicando isso para o dia a dia, para a vida, só apenas uma parte. Quando a gente olha aqui para Tiago, no capítulo 1, versículo 22, apenas a parte A diz assim, olha, e sede cumpridores da palavra. O que significa, irmãos, que não é uma parte da palavra. Tiago não diz assim, olha, cumpra uma parte da palavra, parcialmente a palavra. Ele diz, olha, você precisa cumprir, você deve ser cumpridor da palavra. Então o que é a palavra? É o que vem de Gênesis vai até Apocalipse. O que é a palavra? É tudo que está aqui neste livro do Senhor. A palavra, ela tem que ser vivida no seu todo, não parcialmente. O diabo, quando ele pegou as escrituras, ele usou a palavra de Deus, a própria palavra do Senhor, contra Jesus. Mas ele usou parcialmente, pastor. Esse texto que ele usou, de versículo 5 a 7, onde é que está na Bíblia para que ele possa ter usado? Olha o que diz Salmos 91. Olha o que diz Salmos 91. E quando você achar o Salmos 91, olha qual foi o texto que Satanás usou para que Jesus pudesse, sabe, fracassar, para que ele pudesse de alguma maneira usar a palavra parcialmente, viver a palavra parcialmente.
Olha o que é que Satanás usou aqui. Salmos 91, versículos 11 e 12. Porque a seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O que Satanás está fazendo aqui, meus amados? Ele está simplesmente usando a palavra parcialmente contra Jesus. Ele queria que de alguma forma, sabe, Jesus tivesse o calcanhar de Aquiles, um ponto fraco, para poder olhar e falar: é verdade, você está certo, é isso aí, está escrito mesmo, o salmista escreveu isso, então eu posso me lançar daqui, eu posso me lançar desse pináculo, eu posso pular daqui. Mas Jesus, queridos, da mesma maneira que Satanás usou a palavra do Senhor parcialmente, Jesus era muito sábio, e ele usou também a palavra de Deus, sabe, para desarmar Satanás. E a gente vê, quando ele usa aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, Satanás usa lá os salmos para tentar fazer Jesus pular do pináculo. Então observe, Satanás pega uma parte da palavra parcialmente. Quantas pessoas estão pulando nos seus pináculos aí porque Satanás está soprando o ouvido que tem que fazer isso e aquilo? Quantas seitas estão surgindo todos os dias? Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo de uma maneira tão estranha porque alguém apresentou um pedaço do texto da Bíblia para elas, mas ele não analisou o seu contexto e diz assim: olha, não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. O que Jesus faz? Satanás, ele pega parcialmente a palavra, e o que é que Jesus faz? Ele então desmascara Satanás, e ele usa a palavra de Deus não no sentido parcial, mas no sentido do seu todo. Então entenda isso. É um dos problemas que muitas vezes nós temos, é usar a palavra do Senhor, eu confiar parcialmente na palavra de Deus. E se alguém falar para você que determinada coisa é assim, peça uma contraprova, me diga, me mostra onde é que está escrito isso, aonde você descobriu isso, por que é desse jeito. Não é errado não. Se no dia eu, como pastor de vocês, estiver pregando algum assunto, algum texto, que possivelmente você tenha dúvida, não faça isso, claro, quando eu estiver pregando, porque não se faz isso, né? Mas quando terminar de pregar, você pode me chamar no canto: pastor, o senhor me usou um texto aqui, o senhor escreveu alguma coisa aqui e me falou sobre isso, eu tenho dúvida, de onde o senhor tirou isso aí? Qual é a base de informação? Qual é a fonte de informação? Nós devemos fazer isso, amados. Isso não é errado não. É claro que tem pregadores aí que não gostam disso, sabe? Se você for fazer isso com ele, ele vai te dar uma bronca, ou se o pastor no qual convidou ele perguntar isso para ele nunca mais vai voltar ali. Mas para quem estuda a palavra de Deus, quem tem convicção do que está falando, vai ter o coração aberto, vai dizer: olha, eu tirei daqui, eu tirei desse livro, eu pesquisei daqui. Então por que isso? Porque quem quem confia parcialmente na palavra de Deus está suscetível a cair em qualquer seita, em qualquer heresia. Como tem gente aí vivendo a palavra errada, irmãos. Como tem gente aí, fazendo coisas que não tem base bíblica. Mas por que não? Porque eu aprendi que é assim. Mas tá bom, você aprendeu, mas de onde tirou essa informação? Qual é a fonte de pesquisa disso? E muita gente não pergunta. Então o que vai mandando, ele vai ficando igual peixinho na aquário, vai comendo, daqui a pouco ele está boiando na água. Então confie na palavra, mas confie na palavra totalmente, não parcialmente. Quantas igrejas estão usando a palavra de Deus, um pequeno detalhe aí, para arrancar dinheiro do povo, para enganar o povo, para ludibriar o povo? E tem um monte de gente, não é pouca gente não, irmãos, é muita gente que gosta disso. Então, às vezes, o calcanhar de Aquiles, ou o ponto fraco de alguns de nós, terceiro e último, é acreditar que a proposta do mundo é melhor. Esse é um dos grandes detalhes, sabe, um dos grandes calcanhares de Aquiles, um dos grandes pontos fracos de muita gente. É acreditar que a proposta do mundo é melhor. Vamos lá, retornemos lá a Mateus.
Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 4 de novo. Mateus 4, que é exatamente o texto que nós estamos usando para pregar sobre o calcanhar de Aquiles, ou ponto fraco. Quando Jesus foi levado para o deserto, Satanás tentou achar esse calcanhar de Aquiles nele, mas não conseguiu. Então vamos ver onde ele tentou aqui. Versículos 8 a 10. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele ouvirás. Olha o que Jesus está dizendo para o diabo: diabo, sai varado. Eu te repreendo, vai embora. Vai embora. Porque somente ao Senhor, somente a Deus adorarás. Então, queridos, por 3 vezes, se você olhar por 3 vezes no Evangelho de João, você pode dar uma observadinha que nesse capítulo de João, ou no Evangelho de João, os capítulos 12, 14 e 16, se você der uma olhadinha, João 12, 31, 14, 30 e 16, 11, se você der uma olhadinha dentro desse capítulo aí, desses capítulos, você vai ver que Jesus identifica Satanás como o príncipe deste mundo. Você vai ver que é dessa maneira que Jesus identifica Satanás, o diabo, o príncipe deste mundo. Aquele que fica oferecendo tudo que tem na terra. O que Satanás estava oferecendo, a proposta de Satanás, sabe, era fazer com que Jesus acreditasse que o mundo onde Jesus estava era melhor. Então ele leva num lugar bem alto. Observe, ele não leva num lugar baixo, num lugar plano, onde Jesus não tivesse a visão de muita coisa. Ele leva num lugar, a Bíblia diz que é muito alto. E quando ele chega lá, ele mostra, não sei de que maneira foi isso, a Bíblia não detalha em relação a isso, mas ele mostra todos os reinos. Diz aqui, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos. Observe, Jesus viu todos os reinos. Jesus estava observando, vendo todos os reinos. A proposta do diabo era exatamente essa. Ora Jesus, se você se prostrar, se você acreditar que a proposta que eu tenho para você, desse mundo aqui é boa, tudo que você quiser você vai ter. Todos esses reinos, todo o poder e toda a autoridade aqui na face da terra você vai ter. E nós percebemos, irmãos, que a proposta, infelizmente, do evangelho atual é preparar pessoas não para ir para o céu, mas para ficar na terra, para se agarrar em algum tipo de rei. Quando na verdade nós deveríamos estar aqui nos preparando para ir para o céu, para ir para a glória, para qualquer momento, quando o Senhor nos chamar, a gente não está agarrado em coisas materiais, em situações, em nenhum reino que nos prenda, nos fixe ou nos chume nessa terra. Satanás tenta mostrar para Jesus, ou fazer ele acreditar, ou talvez seja essa a nossa fragilidade, ou o ponto fraco de muitas pessoas, é acreditar que a proposta do mundo é melhor. A proposta do mundo é melhor. Há um filme, inclusive esse filme, o tema desse filme, eu preparei uma mensagem, já preguei há muitos anos, é que o céu pode esperar. Então, a gente acha que o céu pode esperar. Não, você vai esperar um pouquinho, porque eu tenho alguns reinos ainda para conquistar, eu tenho algumas coisas para conquistar, e a gente então vai perdendo, sabe, queridos, esse gosto, essa vontade de um dia, quando o Senhor vier nos buscar, nós estamos prontos. Então a gente vai vendo que a grande verdade é que a gente vai sendo muitas vezes preparado para ficar na terra, não para ir para o céu. Aí quando você olha o apóstolo Paulo falando sobre isso, em 1 Coríntios capítulo
15, versículo 19, Paulo diz assim, olha, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo, se você está esperando apenas nesta vida aqui, se a sua esperança em Cristo, ela se limita apenas a essa vida, você é um miserável, Paulo. Qualquer um de vocês são miseráveis, sabe? Apenas, observe como ele diz, olha, se esperamos em Cristo só nesta vida, eu espero em Cristo, irmãos, não só enquanto ele estiver comigo aqui, com a igreja aqui, mas um dia ir para o céu, um dia estar na sua glória, não ficar pegado em nada aqui na terra. Então, às vezes, o calcanhar de Aquiles de algumas pessoas é acreditar que a proposta do mundo é melhor. E a gente vai se envolvendo cada vez mais. A intenção de Satanás aqui é que Jesus trocasse o reino divino pelo reino terreno. Jesus veio para nos apresentar um reino celestial. Ele que diz, eu não sou desse mundo. E algumas vezes ele falou, o meu reino não é desse mundo. O reino não é aqui. João 14 diz, olha, eu vou para o Pai, quando eu estiver lá vou preparar morada para vocês, não é aqui. Então não adianta você tentar viver como se fosse viver a sua vida, a sua eternidade aqui, porque não é aqui, irmãos. A proposta que esse mundo tem para mim e para você, ela não é muito boa, não. Ela tem um prazo de validade muito curto. E esse muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de algumas pessoas, é o ponto fraco. Muitos cristãos estão trocando o reino celestial pelo reino deste mundo. O reino celestial parece que não tem muita graça, não interessa muito. Então, vamos desenvolver com esse reino terreno. E a gente vai, sabe, eu não acho errado que enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente consiga coisas, a gente alcance posições, a gente galgue situações boas, a gente melhore a qualidade, o padrão de vida. Irmãos, eu não estou quero mais uma vez repetir e falar para vocês que apologia à desgraça, à miséria, à mendicância. Não estou fazendo apologia aqui para que você largue tudo, sabe, que você tem e vai viver perambulando igual um mendigo. Pelo amor, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, não. Nós temos pessoas aqui que estão estudando, fazem faculdade, estão se formando. Continue isso é bom. A gente precisa de pessoas com boa formação, o reino de Deus precisa de pessoas com boa condição financeira, até mesmo para ajudar na obra do Senhor, para ajudar pessoas necessitadas, sim, mas entenda, isso aqui que a gente está vivendo aqui não é para a gente viver eternamente, não, isso aqui é uma preparação, nós estamos preparando, irmãos, para ir para o céu. Isso aqui é um estágio, é um período. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, alguns dos irmãos não estarão mais aqui. É um período, porque a gente precisa se preparar para ir para o céu. Então entenda, se alguma proposta vier para que você permaneça nesse mundo, sabe, para que esse mundo te envolva, não acredite nisso não. Não acredite que a proposta do mundo é melhor do que a proposta de Deus, porque não é e nunca vai ser. A proposta de Deus sempre é melhor, te levar para o céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso, irmãos, vamos nos colocar em pé, queridos, por favor. Vamos nos colocar em pé. Calcanhar de Aquiles. Qual seria o seu calcanhar, seu ponto fraco? Satanás tentou pegar Jesus no ponto fraco. 40 dias e 40 noites ele aparece e dentro dessas palavras ele vai tentando pegar Jesus em alguma área frágil. Ele não pegou em momento nenhum. Agora eu pergunto para você, você não precisa me responder. Se Satanás se apresentar para mim e para você, onde que área será que ele vai conseguir nos tentar? Qual será a área da nossa vida que ele vai perceber que é um ponto fraco em nós? Qual será a área da nossa vida que ele vai tentar e a gente não vai conseguir se segurar e a gente vai cair? Será que tem alguma área, algum ponto fraco? Observe que eu mostrei para você que o calcanhar de Aquiles do apóstolo Paulo, o ponto fraco dele, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, foi o espinho na carne, que Deus não revelou para ninguém,
nenhum de nós sabe, mas qual é a maneira que o apóstolo Paulo fazia para dar uma anestesiada nisso? Ele orava no Senhor, ele clamava a Deus, ele falou: Senhor, retira de mim, me ajuda, me livra disso, porque Satanás de vez em quando vem me esbofetear. E o que Jesus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta. Então, como nessa área frágil da vida, no seu calcanhar de Aquiles, como nós podemos suportar tudo isso? É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que nos permite estarmos aqui. É a graça de Jesus que não deixa você trair a tua mulher. É a graça de Jesus que faz você ser honesto. É a graça de Jesus que faz com que você seja fiel a Deus. É a graça de Jesus que faz com que você se agarre nessa palavra e não largue ela por nada. É a graça de Jesus, irmãos, que não permite que você faça uma besteira na vida, porque Satanás sempre vai se apresentar no teu deserto. Não pense você porque ser crente, tem 1000 anos de evangelho, que Satanás tem medo de você. Quem tem medo de você não, queridos? Não tem medo nenhum de nós. Ele vai sempre chegar certo e vai tentar pegar o teu calcanhar de Aquiles, o teu ponto frágil, aquela parte onde a água não submergiu Aquiles, quando a sua mãe, Tétis, colocou ele na água, e quando tira aquela parte seca, é a parte frágil. Qual é a parte seca da tua vida? A parte frágil, aonde uma seta, segundo diz a mitologia grega, por onde uma flecha envenenada atingiu Aquiles e matou ele na hora. E se Satanás lançar uma seta sobre você hoje, qual é a parte frágil que você tem, que você pode dizer: Senhor, me livra, me guarda, porque aqui estou atingido, mas que o teu sangue cubra essa área frágil da minha vida. Em nome de Jesus, quero que você feche seus olhos, por favor, vamos orar. Meu Deus e Pai querido, em nome do Senhor, não permita que Satanás nos atinja na área frágil da nossa vida, o nosso calcanhar de Aquiles, o ponto fraco. Mas a Tua palavra nos fortalece, que Teu Espírito Santo nos dê graça. Quando nós percebemos que nesse deserto em que estamos, Satanás está nos rodeando e tentando nos acertar nessa área frágil, que nós lembremos que é um Deus poderoso e gracioso, que se apresenta, um Deus que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que você não sabe. Sabe, esse Deus que nesta hora Ele vem sobre nós e a sua graça e misericórdia nos sustenta e não permite que nós venhamos cair. O apóstolo Paulo, ainda dentro desse mesmo assunto, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Ele está dizendo: olha, você que acha que é conforme a mãe de Aquiles achou que pudesse submergir ele na água e tirar ele invulnerável, não pense que você está totalmente em pé. Aquele que pensa estar em pé, cuidado, há uma área frágil na sua vida, cuide-se. Ele está dizendo: cuidado com essa área frágil, cuidado com esse ponto fraco, cuidado com esse calcanhar de Aquiles, para que Satanás não te lance uma seta envenenada e te roube você. Aleluia! Então nos ajude, Senhor. Nos ajude. Tende misericórdia de nós. Nos sustente mais um dia. Mais um dia, Senhor. Quando a gente vê pessoas que frequentam o AA, os alcoólicos anônimos, ou quem frequenta o NA, Narcóticos Anônimos, cada dia eles dizem: eu estou puro só por hoje. Ou por hoje eu estou puro. Por hoje eu estou limpo. Que a gente possa cada dia levantar pela manhã, falar com Deus e falar: Senhor, me abençoe, me acompanhe nesse meu dia. E quando o dia terminar, a gente diga: por hoje eu estou limpo. Por hoje eu estou puro. Que a gente faça disso uma caminhada, uma rotina de santificação e de comunhão com Deus. Por hoje Satanás não atingiu o meu calcanhar de Aquiles, o meu ponto fraco, porque Deus esteve. Que o Senhor nos abençoe. Você que está aí assistindo essa mensagem através do Facebook, se você tem um ponto fraco na sua vida, um ponto frágil, um calcanhar de Aquiles, que Deus te fortaleça, te dê graça, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, queridos. Vou aproveitar que o diácono Maia está aqui e pedir ele para orar para a gente ir embora, né, amigo? Veio da faculdade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nesse momento quero te agradecer, Deus, por mais um dia na tua presença, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Esteja abençoando a vida do nosso pastor, esteja abençoando cada irmão que esteve aqui nessa noite, escutando essa palavra, onde ela adentrou em nossos corações, Senhor. Obrigado por tudo, que possamos ir para a nossa casa, que o Senhor nos livre do homem mau, nos dê uma noite abençoada, um término de semana na tua presença, que possamos domingo estar aqui mais uma vez, para a sua glória, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome do seu Filho Jesus que vive e que reina para sempre. Amém. Humana de Jesus, achar um calcanhar de Aquiles, mas ele não consegue. Ele não achou parte frágil nenhuma em Cristo. No entanto, queridos, você que está aqui hoje, por mais que você seja de oração, por mais que você leia, por mais que você tenha ido ao monte ou não tenha ido ao monte, por mais que você seja uma pessoa espiritual, por mais que você seja cheio de Deus, entenda, todos nós que estamos aqui, temos o nosso calcanhar de Aquiles. O que significa, irmãos, que nós temos o nosso ponto fraco. Aí você diz, que é isso, pastor? Eu tenho ponto fraco, nós temos um ponto fraco? Eu digo que sim. Todos nós temos um ponto fraco. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem, irmãos, que no Novo Testamento, ele é olhado de uma forma muito especial. O apóstolo Paulo foi quem Jesus escolheu para ser chamado o apóstolo dos gentios, o meu e teu apóstolo, nós que somos gentios. O apóstolo Paulo, só ele sozinho, pelo Espírito Santo de Deus, ele consegue escrever quase a metade do Novo Testamento. Quase a metade ele que escreve pelo Espírito Santo. Ninguém conseguiu fazer isso no Novo Testamento, ninguém conseguiu escrever igual a esse homem escreveu. Era um homem dotado do poder, da autoridade, da unção de Deus. Era alguém que nós olhamos e por muitas vezes nós nos referenciamos em Paulo, mas o apóstolo Paulo tinha o seu calcanhar de Aquiles. Apóstolo Paulo tinha a sua parte frágil. Aonde é isso? Quando você olha aqui em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e você vai no versículo 7, olha o que é que diz aqui. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Observe que Paulo está tratando de exaltação, de um momento em que ele pudesse estar soberbo, arrogante. E ele diz, olha, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Diante de tudo que Deus mostrou para ele, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Entenda, este era o ponto frágil dele. E se você me perguntar, pastor, qual era o ponto frágil dele, o ponto fraco? É o espinho na carne. O que era? Irmãos, com toda sinceridade, eu não sei, eu não tenho a mínima vontade de saber. O que eu quero saber de Paulo é que esse homem era muito usado por Deus. Você já viu que é a pessoa que gosta de querer descobrir qual é a fragilidade do outro, qual é o ponto fraco do outro, só para poder comentar com alguém? Sabe, eu não estou interessado no ponto fraco de Paulo, mas no seu ponto forte. Então, amados, o ser humano tem um ponto fraco. Todos nós temos o nosso ponto fraco. O maior ponto fraco que eu e você temos é a nossa própria carne, é a natureza humana, é um ponto fraco. Esse é o ponto fraco que muitas vezes a gente não vigiar, irmãos, ele vai nos derrubar. Satanás, ele olha para Jesus e durante todo o tempo que Jesus ficou no deserto, ele não achou nada em Jesus. Mas quando você volta comigo a palavra aqui, posso dizer para você que no deserto, sabe, esse deserto da vida que você passa, que nós atravessamos o nosso dia a dia, o nosso calcanhar de Aquiles, ou o nosso ponto fraco, dentro do contexto bíblico aqui, primeiro, é confiar apenas em nós mesmos.
Muitas vezes o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco é confiar em você mesmo. Vamos lá em Mateus, voltamos a Mateus. E quando você volta, vai a Mateus, aqui no capítulo 4 de Mateus, e você vai ver comigo os versículos 2 a 4, olha o que é que diz. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem ou se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe, o que Satanás queria, irmãos? O que Satanás queria fazer aqui com Jesus? Ele queria que Jesus simplesmente fizesse aquilo que ele tinha condições de fazer. O que ele queria que Jesus fizesse era simplesmente mostrar que a capacidade humana de Jesus, ela era grande, ele podia fazer o que ele quisesse. Irmãos, às vezes o nosso excesso de confiança em nós mesmos não permite entender que não podemos fazer nada sem o Senhor. Embora Jesus estivesse ali na condição humana, mas Jesus, ele era guiado por Deus. Jesus não fazia nada sem que o Pai não o autorizasse. Jesus estava ali na condição de obediente. A palavra diz que ele foi obediente até a morte. Ele podia ter feito? Claro que ele podia. Mas ele não vai nesta direção, ele não confia apenas na sua capacidade. E quantas vezes a gente tem um excesso de confiança em nós mesmos, a gente acha que a gente pode tudo, que a gente pode todas as coisas, a gente vai confiando na nossa capacidade intelectual, na nossa inteligência, na nossa espiritualidade muitas vezes. Isso a gente não faz nada. Quando você olha aqui em João capítulo 15, versículo 5, diz assim, olha: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda o que Jesus está dizendo. O próprio Cristo, você pode ser muito bom no que você faz, você pode ser excelente naquilo que você tem condições de fazer e na sua capacidade de realizar alguma coisa, mas sem Jesus, sem o Senhor, se você não estiver em Deus e Deus não estiver em você, não adianta nada, não resolve nada. Jesus tinha toda a capacidade de transformar pedras em pães, e não só pão, ele podia fazer um brioche, né?